E aí, galera, beleza mesmo? Mais uma aula aqui do canal do professor Alex Homero. Se liga na playlist de literatura. Hoje vamos trabalhar, pessoal, a prosa romântica. Olha, preste atenção, hein? O romantismo é o movimento que só perde em questões, por exemplo, nos vestibulares para o modernismo. Por acaso, o modernismo e o romantismo são os maiores movimentos da literatura. Fica ligado. Nós já vimos aí no nosso canal, ó. Inscreva-se aí, ó. Inscreva-se aí, deixa o seu like aí, beleza? E o seu comentário também, tá bom? Tudo bem? Olha só, já tem aí contexto e características e já tem as três fases da poesia romântica. Agora é hora da prosa. Nós temos praticamente quatro tipos de prosa: a prosa urbana, ou romance urbano, a prosa indianista, ou romance indianista, a prosa histórica, ou romance histórico, e a prosa regionalista, ou romance regionalista. Quer saber mais? Acompanha a nossa aula aqui no canal, deixe lá o sininho ativado para você receber em primeira mão todas as novidades do nosso canal, um canal voltado para você que precisa se preparar para a prova de linguagens, seja do Enem, seja da UEMA, seja da UES, FUVEST e companhia. Beleza, pessoal? Tudo bem? Então vamos lá! Beleza, beleza, galera. Então, olha só, olha que lindo, olha esse quadro aí. Chama-se Arrufos, de Belmiro de Almeida. Arrufos é uma espécie de um piti, digamos um ciúminho que a mulher. Por que eu coloquei esse quadro aí, hein? Por quê? Porque a burguesia é o foco desse quadro, percebe, gente? A burguesia é o foco desse quadro. E a burguesia, sendo o foco desse quadro, você vai sacar que o romantismo é chamada arte da burguesia, não é isso? Então vamos ficar esperto, tá bom? Galerinha, vamos lá o seguinte. Vamos lembrar algumas coisas importantes? Ó, nosso curso aí, hein? Para você que quer melhorar o seu desempenho aí nos vestibulares. Nós temos a turma Modernismos Vestibulares e uma turma História da Arte. Mais informações lá no Instagram do professor Alex Amaro Lima, beleza? Lá, conversa comigo lá, me segue lá direitinho que você vai saber tudo o que você precisa para fazer um curso bacana, com questões, com material exclusivo. Ó, tá show de bola, estamos encerrando já a turma 1, vem aí a turma 2. Beleza, galerinha? Bom, galera, vamos lá o seguinte. Romantismo. Vamos lembrar que nossa literatura brasileira é dividida aqui, como nós sabemos, em era colonial e era nacional. E no nosso canal você já tem aí, ó, essas aulas, beleza? Você tem aí, além dos gêneros literários, que o Enem gosta demais de gêneros literários, lírico, narrativo, dramático, hoje eu vou falar de romance. Você precisa saber o que é gênero narrativo, hein? Pelo amor de Deus, hein? Tá? E também tem todas as aulas aí já da era colonial, o quietismo, o barroco e o arcadismo. Nós iniciamos o nosso romantismo, primeiro movimento aí pós-independência, nessa busca pela identidade cultural, que aliás até hoje a gente busca uma cara da nossa arte, digamos assim. Temos lá a primeira aula com contexto e características e depois fizemos as três gerações da poesia, a indianista, a byroniana e a social. Assista aí, segue na ordem, fica hora de você estudar para você não se perder no conteúdo, beleza? Hoje a gente inicia a prosa. Quando terminamos a prosa, vamos para o realismo, para o naturalismo. Gente, vamos continuando aqui, ó. Vamos lá, vamos trabalhar, vamos assistir a aula, beleza? Galerinha, vamos lembrar, citei agora há pouco a arte da burguesia, que é um movimento que nasce para atender os anseios dessa burguesia, que agora já tem todo, né, digamos assim, um status econômico, já está o status político pós-Revolução Francesa, e agora precisa desse status cultural. E dá, digamos assim, para esquecer a nobreza e a aristocracia que existia antes nessa monarquia. A burguesia vai dar certinho, porque o romantismo vai acabar usando a literatura para que meio apresentar essa burguesia através de seus costumes, através do seu cotidiano. No caso do Brasil, lembramos que coincidiu o nosso romantismo, nosso movimento artístico romântico, o primeiro pós-independência, exatamente nesse momento que você buscava uma cara, uma identidade nacional. Isso vai ser importante, porque nós vamos ter temas como o indianismo, então, a próxima aula a gente vai trabalhar a prosa indianista, fica ligado, mas também uma busca por uma linguagem mais brasileira nos livros. Na poesia, os Gonçalves, logo de cara, tentaram fazer isso, através do tema do nacionalismo, o tema do índio. A segunda geração foi mais para outra temática, mais macabra, baroniana, não foi muito nessa coisa de modificar e inserir alguma coisa nacional. A terceira, com Castro Alves, apesar de retratar a paisagem brasileira, ele ainda é muito ligado no viés social por causa da escravidão, a luta ali pela liberdade dos escravos, e na sua poesia carnal, sua poesia erótica, ele não tem assim essa preocupação com uma linguagem brasileira, tá bom? A prosa vai assumir essa condição.
E a nossa prosa, na verdade, já iniciou com os contos do Noite na Taverna do Álvaro de Azevedo, mas digamos que é muito baseado no que na Europa oferecia. Porque o Brasil, apesar de estar livre de Portugal, não queria nada com Portugal em termos culturais, mas não deixou de copiar modelos europeus, especialmente o francês, o inglês e o alemão. No primeiro momento, mais o francês. Na literatura não será diferente. E na prosa, antes de nós começarmos a escrever os romances aqui, antes do destaque de José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo, era muito comum os livros da Europa serem traduzidos para o português brasileiro. Isso, vamos ter aqui a Dama das Camélias, vamos ter aqui vários livros, né, de Flaubert, vários livros de Balzac, Flaubert é mais realista, né? De Balzac, que é romântico, traduzidos aqui para o nosso idioma. Aí começou a desenvolver a ideia, por que não escrevemos nossos próprios livros? E a gente vai já observar que a nossa prosa ela vai ter um pouco de sucesso, um pouco, muito sucesso, principalmente porque ela não vai ser cara, porque o livro era um objeto caro de fazer na Europa. Ela vai ser publicada todos os dias em folhetim. Folhetim, o que é isso? Se liga aí, galera. Coloquei uma mulher lendo. Sabe por quê? Porque o público masculino dominava a literatura, até porque as mulheres, felizmente, não tinham espaço na sociedade nem para isso, nem para ler. Para vocês terem ideia, elas não podiam. Só que os costumes burgueses também fazia parte dos costumes burgueses, era meio chique você ter uma mulher letrada, pelo menos que soubesse ler e escrever. E elas vão acabar, gente, sendo as maiores consumidoras do romance. Enquanto os homens vão ler mais poesia, as mulheres vão ler mais o romance. Claro que eu vou ter romances que vão agradar os homens, especialmente os de aventura. Mas os romances vão agradar mais as mulheres por causa da temática do quê? Do amor, beleza? Mas primeiro, já adiantei a vocês que são 4 tipos de romance, não é isso? 4 tipos de prosa romântica brasileira. Mas o que elas vão apresentar em comum? Bom, características gerais. Primeiro, o folhetim. Gente, imagina as novelas de hoje. Pronto, tá bom? Então eu disse, assistir a novela lá, não tem um capítulo. Tipo, termina numa cena assim, para você ficar naquela ansiedade de assistir no dia depois. Pronto, era assim. Todos os dias nas bancas de jornal, sim, o Brasil já tinha banca de jornal, já tinha jornal, a Família Real trouxe aquela coisa toda. Você ia comprar o suplemento literário com o capítulo do seu livro preferido. E às vezes vinham 3, 4 capítulos de livros diferentes, porque começou a bombar. Então, folhetim, porque você ia lá. Então demorava, às vezes, semanas, meses para terminar o romance. Até o livro ficar pronto, porque demorava muito, ia para a Europa, né? Quando tinha feito aqui era muito caro, então a galera ia lendo em folhetim. Criava-se toda uma expectativa. Isso ajudou a popularizar o romance no Brasil. Só uma coisinha. Existia romance antes do romantismo? Aí você começa a pensar, romance, romantismo, romantismo, romance. Romance romântico é pleonasmo? Não, galera. Romance é estrutura narrativa. Tá lá no gênero narrativo. Assista a aula de gênero narrativo, ok? Beleza? E o romance no Brasil começa no romantismo. Foi uma coincidência os nomes. Porque na poesia Árcade só tem poesia, lírica e épica. No barroco tem poesia e sermão. No quentismo, literatura de viagem. Nem poesia tinha direito. Poesia é bem simples lá com o padre Jardim Anchieta. Então o romance começa no Brasil no século XIX, no romantismo. E vem até os dias de hoje. Vai ter romance no realismo, romance no naturalismo, romance no modernismo de vários tipos. Beleza? Então o grande sucesso aqui é que foi massificado. Todo mundo podia ter acesso na banca de jornal. Tudo bem? Bom, características do romance. O que ele é considerado no romantismo como uma forma literária das mais simples? Bom, pensa o seguinte: você não pode fazer um livro, uma novidade, uma forma literária tão complexa assim, senão você vai afastar seu público leitor. Então faziam principalmente porque o público feminino sabia ler, tudo bem, sabe escrever, mas as mulheres não tinham acesso à educação de nível superior. Se você coloca um livro muito difícil, você perde o seu maior público, que é o público feminino. Então você vai fazer enredos simples, com linguagem simples. Tudo bem? O que é um enredo linear? É aquele que você percebe claramente, que começa, era uma vez, começo, meio e fim. E esse fim, normalmente, era feliz. Grande parte dos livros, mais de 90% dos livros românticos têm um final feliz. O que vai agradar o público, principalmente feminino, já que rola aí as narrativas sentimentais, aqueles pequenos conflitos, mas no final tudo vai dar certo. Agradar a burguesia, que é o foco, muita imaginação. E o que é essa inverossimilhança? Quanto o romance realista, vamos estudar depois, era baseado na realidade, foco no cotidiano, os romances românticos, tanto daqui como da Europa, viajavam, né? Criavam mundos assim maravilhosos, tudo muito perfeito. Amores que pareciam impossíveis se tornavam possíveis, tá? Não é isso que você vê em novela e em filmes muitas vezes?
pois isso é retrato do que o romance fez lá no século XIX. Ação narrativa, né? Além de muito descritivo, tem muita ação. Vale a pena você dar uma recordada nos tipos textuais, narrativo e descritivo, porque o romance, aqui no romantismo, usa muito esses dois tipos, tá bom? Por isso que às vezes eram um pouquinho grandes, né? Principalmente para descrever os personagens idealizados, quase sempre com mais qualidades, tá? Numa linguagem simples, havia um certo excesso de descritivismo. Galera, o que é maniqueísmo mesmo, hein? Só lembrar disso aqui? A ideia do bem e do mal, claro que eu vou ter o vilão, né, gente? Tem que ter um vilãozinho para dar aquele pá, mas no final, pá, o mocinho vence e aí vai ser feliz para sempre com a sua amada. Isso na maioria dos casos. Por exemplo, Iracema não tem muito final feliz, né? Inocência do Visconde de Taunay, o final também não é feliz. Mas são exceções dentro da ideia do romantismo. Beleza? Gente, como eu disse a vocês, são 4 tipos de romance. O primeiro romance brasileiro foi publicado em 1844. Dá de ter uma discussão aí sobre um livro chamado O Filho do Pescador, do Teixeira e Souza, mas ratificado, digamos assim, nos livros, é a moreninha Joaquim Manuel de Macedo. Para escrever livro era tão assim, glamuroso, o cara ficava tão famoso, e até para ganhar grana, que ele largou até a medicina só para se dedicar ao livro. Nesse intervalo de tempo, observe, são 30 de 44 a 81, gente, são cerca de 37 anos. Aí você vai ter os 4 tipos de prosa, mais de 20 romances publicados, vou mostrar para vocês já já. Aqui é um outro marco. Nesse ano, 2 livros são lançados quase que simultaneamente. O Mulato, lá em São Luís do Maranhão, que vai marcar o início do naturalismo, e Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, que inaugura o realismo. Mas A Moreninha foi o primeiro livro. E A Moreninha se encaixa na categoria de romance urbano, que significa o quê? Que o foco dos livros, a descrição dos livros é o Rio de Janeiro, a capital do Brasil. Todos os cenários dos livros urbanos, do romance urbano, são Rio de Janeiro, tá? E aí, claro, vai ter lá os costumes burgueses, vai ter o caráter sentimental. Romance indianista, histórico e jornalista também tem a temática do amor. Todos eles têm o amor de alguma forma trabalhado. Só que no caso do indianista, do histórico e jornalista, o foco não é só o amor, beleza? Indianista, o índio como símbolo de nacionalidade. Lembre-se, Brasil independente, o índio vai ser usado como nosso herói nacional, uma identidade. Veremos isso em breve. O romance histórico e jornalista, o histórico usa como pano de fundo fatos importantes da história do Brasil. Olha aí mais uma forma de afirmação nacional também, tá? Lendas, mitos, crenças. E o regionalismo foi uma forma que se encontrou de, tipo, sair do Rio de Janeiro. Porque todos os livros só falavam do Rio, né? O romance urbano, o Rio, blá, mostrar um pouco os outros Brasis. Então você vai ter livros passando no Nordeste, como Sertanejo, do Alencar, livro no Mato Grosso, como Inocência, livro no Rio Grande do Sul, como Gaúcho, e por aí vai. Beleza? Tranquilo? Nosso canal, você vai ver todos os tipos de prosa. Mas hoje o foco é o romance urbano. Galerinha, Joaquim Manuel de Macedo, né? Como eu disse, ele abandonou, literalmente, gente, ele abandonou a medicina só para se dedicar à literatura. Pra você ver como era glamuroso, o cara era um artista no século XIX, valia a pena você ser um escritor nessa época aí, tá bom? Galerinha, o principal livro dele é A Moreninha, beleza? Foi um grande sucesso. Mas deu tudo certo. Engraçado que o nome A Moreninha já era para dar uma ideia assim, né, de morena, cor brasileira, mas ela não é lá essa morena, assim, pá. Tudo bem. Bom, primeiro que é o primeiro romance. Isso é importante, 1844. Foi um sucesso no folhetim. Faziam gente, o pessoal procurava de forma absurda por esse livro aí. Linear, então tem começo, meio e fim definidos, simples, fluente e, claro, tem lá a burguesia e tem o final feliz. É engraçado o livro, porque os personagens são quase ainda adolescentes. Temos, por exemplo, o começo do livro, que é como se fosse uma aposta. Durante o livro, você vai conhecendo a história dos personagens, aí você vai saber que vai ter um flashback, era um recurso, né, para prender o leitor. Imagina para quem comprava no folhetim, eita, amanhã vai sair o flashback, eita, amanhã vai sair como é que foi e tal. Tudo era pensado para quando o folhetim saísse, captar o leitor. Como é que começa o livro? Bom, nós temos aqui estudantes que fazem medicina no Rio, de classe burguesa, Fabrício, Leopoldo, Felipe e Augusto. O Augusto é aquele cara considerado o que não se apaixona por ninguém, mas desperta o coração das mulheres, papapá. E ele e o Felipe são amigos. O Felipe tem uma festa para ir numa ilha, a ilha de Paquetá, que é próxima ao Rio de Janeiro. E ele disse, olha, lá sempre tem festa e tal, e a gente vai para lá, porque é tipo uma festa importante. E você quer, não, vou ficar para estudar e tal.
Ah, na verdade você está com medo de ir lá e vai que se apaixonou por alguém. Augusto, quem eu? Vamos fazer uma aposta, gente, acredite, uma aposta. Aí o autor começa o livro assim, no dia 20 de julho de 1800, papapá, na sala parlamentar da Rua, onde eles moravam, dividiam a casa lá, acordaram o quê? Que se em um mês desse ano, o segundo acordante, que é o Augusto, tiver amado a uma só mulher durante 15 ou mais dias, se apaixonar, ele teria que escrever um romance sobre isso. Caso não, quem escreveria é o Felipe. Bom, aí eles vão para essa ilha e olha só, o Augusto vai se apaixonar, meu amigo, pela Carolina. Meninazinha de 15 anos, Augusto já tem 18. Olha só, irmã do Felipe. Mas que coisa, né? E aí, na verdade, o Augusto ele resiste a essa paixão no começo, porque ele havia, ele não conta para ninguém em segredo, mas ele havia ainda na infância, quando ele tinha cerca de 13 anos, ele viu uma meninazinha que tinha 8 anos e ele ficou encantado por ela. Ele agora tem 20, ela tem 15. Mas aí essa menina, isso era uma promessa de amor, aquela coisa na praia, de infância. Pois não é que o desenrolar da história você descobre depois que Augusto e Carolina são exatamente os dois da infância, coisa de romântico. E aí eles vão ser felizes para sempre. Haha. José de Alencar, gente, esse cara foi chamado de patrono da literatura brasileira só pelo Machado de Assis, que fundou a Academia Brasileira de Letras. Inclusive, lá tem um busto na academia, lá no Rio de Janeiro, bem no centro, no salão oval, bem no centro mesmo do salão de entrada, tem um busto do Alencar. Porque o Alencar, cara, ele foi um cara que foi além do romance brasileiro. Como assim? Bom, primeiro, gente, foi político, foi ministro da Justiça e tal, apoiou o Pedro, depois virou oposição ao Dom Pedro. Bom, por que ele recebe o nome de patriarca? Porque na sua literatura ele sempre buscou uma linguagem e uma língua brasileira. Ele não queria mais que nós escrevêssemos, muito menos já não falávamos, mas não escrevêssemos igual aos portugueses. Então buscaram uma sintaxe própria, uma linguagem própria. E ele conseguiu isso. Muitas palavras que ele usou de origem tupi, muitas palavras que ele usou lá na parte do regionalismo do Nordeste. Então, ele tentou abrasileirar ao máximo o romance brasileiro, valorizando e idealizando tudo que ele podia desse país que ele tanto amava. É o único escritor, gente, olha só, hein, que escreveu os 4 tipos de romance. Nós vamos trabalhar agora o romance urbano dele, que foi um grande sucesso. Depois veremos o indianista, e ele também fez regionalista e fez história. Você vê que o Joaquim Manuel de Macedo só fez urbano. O Visconde Taunay só fez o jornalista. O Alencar escreveu as 4 categorias. É o mais completo romancista brasileiro no nosso romantismo. Tudo bem? Bom, dentre os romances urbanos, cujo foco é Rio de Janeiro, tem as narrativas sentimentais, ele fez muito sucesso, o Alencar, tá? Tem 5 Minutos, A Viuvinha, livros que você deve ter lido lá no Fundamental, né? Sonhos Douro, e um que foi publicado postumamente. Mas, gente, tem 3 livros com o Alencar, ele se superou. Além de buscar essa linguagem brasileira, ele foi o primeiro escritor a colocar a personagem feminina como destaque, como protagonista. Isso em século XIX, que era uma sociedade muito patriarcal, isso era inédito. Você deve estar pensando, mas agora há pouco você falou da Moreninha. Apesar do título ser a Moreninha, ela não é a personagem principal, e sim o Augusto. Olha a diferença. Aqui, esses 3 livros, e esse primeiro que me encantou, um dos livros que eu mais gostei de ler, li várias vezes já, né, como leitor iniciante, ali meus 13, 14 anos, depois como aluno para fazer prova, depois como professor para analisar, meu Deus do céu. Senhora Lucília Diva. Já virou até... Os 3 livros foram usados como base para uma novela da TV Record chamado Essas Mulheres. Tá bom? Os 3 livros têm como foco a personagem feminina. No caso do Senhora, uma temática que para a época era super atual, porque à época os casamentos eram feitos baseados na questão financeira. Normalmente, o pai escolhia e tinha a questão do dote. E aqui você vai ter uma crítica, de certa forma, a isso aí. Tá bom? Os 3 livros, o Alencar, para você ver como era ousado. Ao mesmo tempo, ele não era doido. Ninguém tinha colocado Mulher Culpada do Lixo. Eu vou colocar a primeira vez. Ninguém sabia que ele era o autor dos livros. Ele usou um pseudônimo chamado GM. Alguns acreditam que ele quis abreviar a expressão grande mulher. Quando o livro fez muito sucesso, bombou mesmo em folhetim, aí disse, na verdade sou eu o escritor. Beleza. E aí todo mundo ficou sabendo que era o Alencar. São os chamados perfis de mulher e as mulheres são protagonistas, beleza? No caso do primeiro, a Aurélia Camargo, que era uma menininha pobre, tinha um noivo, Fernando Seixas, pô, cara, esse cara só pensava em grana. Eu gostava dela, mas pintou a oportunidade de ele ganhar um dote. Ele, noivo da Aurélia, deu uma palavra, pois ele foi
e fechou para se casar com Adelaide Amaral por conta de uma grana. Mas o mundo dá voltas, a Aurélia recebe uma herança inesperada, fica riquíssima e ela quer agora o quê? Pá! Vingança! E ela vai literalmente, sem o Seja saber que é ela faz com que o tio dele ajeite para, digamos, fechar o negócio, cobre a proposta da Adelaide e puxa o Fernando. E aí a cena é belíssima, que ele vai conhecer a nova noiva, que pagou mais do que a outra, ele nem imagina quem é. Ela chega toda exuberante ali dele, meu Deus, Aurélia! Sou eu, tudo bem? Mas como? Calma, não precisa se preocupar com nada. O que interessa é daqui para frente. Vão se casar e ela, lógico, não vai perder a oportunidade de, no começo, não vão ter nada um com o outro. Lá na noite de núpcias, logo ela já vai dar uma humilhada nele, vai jogar um cheque no chão, é o que você vale. Ó, gente, é fenomenal esse livro. Foi um sucesso danado. Só que no final, a Aurélia fez tudo isso, mas ela acaba se desdobrando. O pessoal tem gente que não gostou, mas o final é romântico, porque ela acaba se ajoelhando, implorando para ele não largá-la mais. Ah, porque ele mudou, ele se regenerou e pagou de volta todo o dinheiro que ele havia recebido no casamento dela. Então estamos quites, né? Mas aí ela pede para ele ficar e eles vão ser felizes para sempre. Aqui é um trecho de uma crítica que ela faz ao que. Aí é o que eu falo, é um romance romântico, mas aqui tem uma pitadinha de realismo quando ela cutuca a sociedade que aceita esse tipo de casamento. Convencida de que todos os seus inúmeros apaixonados, sem exceção de um, a pretendiam unicamente pela riqueza, Aurélia reagia contra essa afronta, aplicando a esses indivíduos o mesmo estalão. Ou seja, ela começa a brincar com a amiga dela, a Lídia Soares, toda amiga tem uma amiga que é aquela amiga felina, né? E fica brincando, aquele vale quanto, tal, só para tirar a onda dos caras, para dizer que agora ela que coloca preço neles. Assim costumava ela indicar o merecimento relativo de cada um dos pretendentes, dando-lhes certo valor monetário. Quanto valeria o Alex, hein? Haha. Em linguagem financeira, Aurélia contava os seus adoradores pelo preço que razoavelmente poderiam obter no mercado matrimonial. Olha a crítica, gente. Mercado matrimonial. Então, apesar de ser um romance romântico, ter toda a característica do romance, ter um flashbackzinho, né? O livro tem alguns pontos de crítica social que o Alencar ousou tocar nesse assunto. A própria divisão do livro, né? Preço, posse, né? Olha só, a própria ideia, né, do livro dá preço, quitação, posse e resgate. São 4 capítulos, ó. Preço, quitação, posse e resgate. Lembra um negócio. E é isso que a crítica do livro faz. Beleza? Mas o final é feliz, então é totalmente romântico a ideia do Alencar. E esse cara aqui, para fecharmos o romance urbano, ele só fez um livro, Memórias de um Sargento de Milícias. Agora, é um livro urbano, sem dúvida, é um livro romântico, sem dúvida, mas ele é apontado pela crítica literária como pré-realista, porque ele antecipa características que nós veremos lá no realismo. Por exemplo, a narrativa mais objetiva e tom de ironia, que não são marcas românticas, já que o romantismo é subjetividade. Beleza? E o que é que tem de romântico no livro? Começo, meio e fim, e começa assim: era nos tempos do rei. O livro se passa exatamente quando está chegando a família real no Brasil. O final é feliz e a linguagem é muito simples, ou seja, características totalmente românticas. Beleza? Bom, primeira coisa que muda no livro, que foge um pouquinho do romantismo. Romantismo é arte da burguesia. Você vê, a Aurélia, Fernando são ricos, burguesia. Aqui, a abordagem das classes populares. E o livro se passa no subúrbio carioca. Outra mudança, que poderia indicar uma característica do realismo também. E o personagem, ele é um mala, ele é um malandro, tá? Ele é um pícaro, ou seja, vive nas aventuras, não tá nem aí pra nada, é picaresco, tá? É bobão, vive de malandragem. Tanto que nós associamos que Leonardinho é um personagem que ele tem uma intertextualidade lá na frente com o romance Macunaíma, o personagem do Mar de Andrade, que lá na turma de modernismo do professor Alex Homero você tem a análise do livro direitinho, tá bom? Aguarde mais instruções. Quer fazer parte desse curso? Curso online do professor Alex Homero tem modernismo nos vestibulares, o assunto que mais cai, e tem história da arte completa. Redes sociais, lá no Instagram tem mais informação para vocês. Beleza, galera? Desmascaramento moral. Ou seja, se o livro está no romantismo, porque o final é feliz, é linear, a linguagem é simples e respeita a descrição direitinho, papapá, ao mesmo tempo antecipa coisas do realismo como ironia, objetividade e crítica pela abordagem das questões morais. Agora, o Leonardo é um malandro, acaba aqui numa reviravolta incrível. Ele apronta muito.
torna-se um policial e vai para sargento, alta categoria. Claro, tudo isso na malandragem, sem muito esforço, e termina feliz casando com a sua amada, que é a Luizinha. Coisas do romantismo. Beleza, galera? Então, romance urbano, nós vimos 3 autores. Joaquim Manuel de Macedo com a sua Moreninha, Alencar, que escreveu todos os tipos, mas destacou-se no urbano com Senhora Luciano Diva, e o Manuel Antônio de Almeida, que só tem esse livro, que é romântico, mas antecipa características do realismo. Beleza? Tranquilo? Hora agora de lermos um trecho para você ver que momento cômico. O pai do Leonardo, que é Leonardo Pataca, está vindo junto com a comitiva do Dom João VI, que correu lá do bloqueio continental do Napoleão, 1808. Então o livro tem até esses aspectos históricos, e ele conhece a sua amada no navio. Agora, olha o jeito que a sua amada, que eles se conheceram, a Maria das Hortaliças, olha que nome. Leonardo Pataca conhece seu amor, Maria das Hortaliças. Mas vieram com ele mesmo no mesmo navio, não sei fazer o quê, uma certa Maria de Hortaliça, quitandeira nas partes de Lisboa. Ah, rechonchuda e bonitona. O Leonardo, fazendo justiça, não era nesse tempo sua mocidade mal apessoada. Era um bonitão, um cabo esticadão. Ao sair do Tejo, Rio Tejo, vindo para o Brasil, então, gente, nós vamos perceber que eles estão vindo, os dois personagens, junto com a família real. Vou chegar no janeiro de 1808. E aí, gente, eles se encontram no coisa, um olhou para o outro, o outro olhou para um. Gente, e ele fingiu, porque fez de propósito, deu tipo uma pisada mesmo, valendo no pé direito dela. Nova moda de paquerar, pessoal. Você pisa no pé da menina e ela te responde com um beliscão. Ela, então, deu um tremendo beliscão nele, ele pisou de novo, ela beliscou de novo, passaram a se conhecer, e aí, de repente, tornaram-se amantes e vão ser felizes, mas não para sempre. Chega no Brasil, passa um tempo, ela grávida do Leonardinho, depois de 2, 3 anos, ela se manda, fugiu com o comandante do navio e deixou o menino para ser criado pelo Leonardo Pataca. É muito engraçado mesmo essa parte aqui. Beleza? Galerinha, 1, 2, 3, testando, uma questãozinha que nós elaboramos para vocês. Os gêneros, sempre começa pelo enunciado, tá? Os gêneros literários propostos por Aristóteles, lírico, narrativo e dramático, tem no nosso canal, assista aí, destaca o gênero romance. E no Brasil, em especial, ele nasceu aqui, no movimento romântico. Romance romântico não é pleonasmo. Romance romântico é porque o romance tem uma categoria dentro do romantismo, como tem no realismo, naturalismo e modernismo. Então, falou da transformação das formas literárias e o romance nasceu para democratizar ainda mais a leitura, como de fato aconteceu no romantismo. Muito bem. Dentre outros aspectos, gente, o romance no romantismo apresentou o quê? Letra A. Narrativas sem conflitos. Não, entenda conflito como assim? Alguma coisa que acontece. Por exemplo, na Moreninha. Qual o conflito? Os dois estão apaixonados, mas a Carolina descobre que ele tem uma paixão por uma menina, que ele fez uma promessa de infância. Só que eles não sabem que eles eram os mesmos da infância. Não lembram. E dizer que no folhetim, temas políticos, não. Então, 2 erros na letra A, tá? B. Ficção publicada em folhetim, beleza. Cotidiano burguês, beleza. Sentimento, beleza. E o que são os elementos da colocal? Dentro do romance, são 4 tipos. Urbano, regionalista, histórico e indianista. Colocar o índio. Letra B, nossa resposta correta. Letra C, qual é o problema? A letra C é um exemplo de epopeia, uma outra forma narrativa. Ó, tá com dúvida de gêneros literários, você não pode vacilar. Assista às aulas de lírico, narrativo e dramático. Tá aí no nosso canal, beleza? Essa letra D, nós vamos trabalhar, sabe o que, gente? No realismo, onde há características psicológicas. No romantismo não se trabalha com características psicológicas. Os personagens são muito simples, tá bom? Beleza? E letra E, místico, religioso, pedagógico, moral. Nada a ver isso aqui, gente, tá? Só tá certo aqui. Agora, não é século XVIII. O romantismo é século o quê? XIX. Beleza, pessoal? Tranquilidade? Ó, inscreva-se no nosso canal, deixa seu like aí, seu comentário. Pode deixar uma pergunta se você quiser ou manda lá no Instagram, @AlexRomeroLima, que eu respondo para você. Beleza? Fique atento no nosso canal, deixa o sininho ativado que você vai receber em primeira mão as próximas aulas. Ó, próxima aula já tá aí, ó. Romance indianista, galera. Beleza? Tranquilidade? Um grande abraço para você e até a próxima.